Boa noite, igreja, graça e paz. Você pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9. A página é 1322. O título da ministração é sobre a disciplina de Deus para herdar o reino. E quando Paulo aqui ele vai falar a respeito da dedicação de um atleta. E ali perto da cidade de Corinto, aconteciam muitos jogos ali, e o principal era a maratona. Então, quando Paulo fala isso, quando ele vai falar para eles, ele fala porque eles sabiam do que estava acontecendo. E no livro Atos dos Apóstolos, ela fala que ali, para que aquelas pessoas pudessem participar da competição, eles tinham que subjugar o corpo deles. Eles tinham que entrar num regime muito rígido, para que os seus nomes fossem escritos ali. E a mente também, não só o corpo, mas a mente também precisava estar apta para poder participar. E lembrando disso, eu já fiz um vídeo há um tempo para as meninas, falando um pouco a respeito disso. E na Olimpíada de Atlanta, em 84, ali uma mulher, uma maratonista, ela ficou muito conhecida. Primeiro porque até então mulheres não corriam maratonas. E aquela ali em Los Angeles foi a primeira vez que teve uma maratona feminina e elas iriam correr 42 quilômetros. E pelo fato de nessa época estava muito quente, então eles colocaram todo pela manhã. E aconteceu que era uma suíça, o nome dela era Gabrielle Anderson. E quando ela estava aí, por causa do calor excessivo, e eles não são acostumados ao calor, então a cada 5 quilômetros eles colocavam os postos de socorro, com água, com os isotônicos, para que os atletas pudessem reabastecer. E quando estava terminando já a maratona, ao passar pelo último posto, ela se esqueceu de pegar água, de pegar ali os isotônicos que ela ia necessitar. E quando ela entrou no estádio, a partir da entrada do estádio até a linha de chegada, ainda tinha 500 metros. E porque ela se esqueceu, quando ela estava entrando, ela não conseguia mais caminhar. E ela estava totalmente desorientada por causa do calor, ela começou a... desnutrição. Ela começou a entrar nesse estado de desnutrição. E quando ela foi andando, ela já nem andava em linha reta, de tão desorientada. Eu acho que todos aqui viram essa cena. E os médicos começaram a acompanhar ela. A princípio, eles quiseram interromper e pedir que ela terminasse a prova. Só que como eles viram que ela ainda estava transpirando, eles disseram, não, ainda existe um pouco de água no corpo dela. E ela insistiu para terminar. E esses 500 metros, ela demorou 7 minutos ainda para completar. E os médicos ali acompanhando ela, só que não podia tocar, porque senão ela seria desclassificada. E ela não queria de maneira nenhuma ser desclassificada, porque ela queria continuar e ela queria terminar a prova. Ela terminou em 37º lugar. 50 mulheres começaram, 44 terminaram e ela terminou em 37º lugar. Mas o desejo dela, o objetivo dela era terminar aquela prova, independente se fosse em último lugar, mas ela não queria abandonar a prova. E quando terminou, quando ela passou a linha e ela foi socorrida, eles aplicaram o soro nela. E depois, ouvindo uma entrevista dela, ela disse que 2 horas depois que ela tinha terminado a prova, ela já não sentia mais dor nenhuma,
por causa da satisfação e da alegria dela de ter completado a prova, que era o grande objetivo dela. E depois, na outra Olimpíadas, agora em Atlanta, em 96, um outro caso de uma ginasta. Os Estados Unidos só precisava de mais 2 saltos para conquistar a medalha de ouro. E cada atleta tem 2 saltos. E no primeiro salto, quando ela saltou, só que quando ela caiu, ela torceu o tornozelo, ela machucou o pé. E ela teria um outro salto. Só que por ela ter caído, então descontaria esse ponto e eles não teriam ali, não teria a grande medalha olímpica, que era a primeira que eles tanto desejavam. E o técnico chegou para ela e falou: olha, você consegue, vai lá. A nação depende de você para receber essa tão sonhada medalha de ouro. E ela brecou a dor que ela estava sentindo, correu e fez o salto. E quando ela saltou e conseguiu parar em pé. E a dor dela era tão grande, porque depois eles descobriram que ela tinha rompido 2 ligamentos do tornozelo. E quando ela para em pé, ela não conseguiu ficar com os 2 pés, de tanta dor. E até hoje ela é conhecida por esse feito, e aí os Estados Unidos realmente ganhou a medalha olímpica, foi a primeira medalha olímpica em conjunto. E essas 2 atletas, uma não ganhou a prova, mas ela terminou. Essa fez ali esse tão sacrifício pela nação, ganhou a medalha de ouro. Isso era o que Paulo estava falando. E isso é a nossa carreira. E pensando nessas 2, analisando quantas vezes, por pouca coisa, nós desistimos da nossa caminhada cristã. E aqui Paulo ele vai dizer o seguinte, no verso 24. 1 Coríntios 9, 24. Ele fala assim: não sabeis que os que correm em uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão ou recebe o prêmio. Assim, correrei para conquistá-lo. Correi para conquistá-lo. Então ele diz o seguinte: olha, eles fazem isso. Eles correm, eles lutam, eles dão tudo. Os atletas, eles abrem de mão de muitas coisas, na alimentação, na sua vida pessoal, em família, para alcançar aquele objetivo. E mesmo assim, mesmo eles fazendo tudo, às vezes chega lá, se machucam, caem, perde tempo, e eles não conseguem um prêmio. E aqui é isso que Paulo fala. Quando ele fala do galardão, ele fala do prêmio. Mas só que ele fala, olha, mas mesmo assim eles correm para conquistar esse prêmio. No 25, e todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Então aqui, nós sabemos que o que esses atletas fazem, conquistar fama, dinheiro, é tudo em vão aqui. Mas o que Paulo está dizendo, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que lutar, porque nós almejamos o galardão, que é a salvação, é uma vida eterna. Então, se eu hoje não abnegar tudo aquilo que o Senhor tem falado, não deixar de lado as coisas, e isso aí, coisas que nós já sabemos, como ofensas, sabe, deixar o passado de lado, às vezes na questão da alimentação e dos remédios naturais, se nós não abrirmos mão e fazer com que realmente isso seja uma verdade na nossa vida, se nós não lutarmos, assim como um atleta luta para conquistar o prêmio, nós não receberemos o galardão, nós não receberemos a vida eterna. E o Senhor, o que Ele tem falado para nós e o que Ele tem esperado de nós, é que nós também tenhamos esse mesmo empenho que eles têm. Sabe? De lutar, de deixar, abrir mão do próprio eu, da própria vontade,
para fazer aquilo que Deus deseja. Não viver mais a nossa vida, mas viver a vida que Deus estabeleceu para nós. Olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Olhar para a santificação que nós temos que buscar todos os dias da nossa vida. E ele continua dizendo o seguinte no verso 26 agora. Portanto, eu assim corro, não como na incerteza. Todo atleta que vai competir, ele nunca tem certeza se ele realmente vai ser campeão ou não, se ele vai conseguir o objetivo ou não, se ele vai terminar a prova ou não. É incerto para ele. Mas Paulo fala, eu não faço assim. Eu corro, eu caminho, porque eu sei da certeza. Porque quando nós caminhamos com Cristo, quando nós andamos e fazemos aquilo que Deus estabeleceu, andando debaixo da disciplina de Deus, não é incerto o galardão para nós. Quando nós obedecemos, quando nós deixamos de lado o nosso eu, o galardão, que é a salvação, não será incerto para nós. Assim, eu luto, não como alguém que bate no ar, mas eu subjugo o meu corpo e o reduzo à sujeição, para que, por nenhum meio, quando eu tiver pregado a outros, eu mesmo deveria ser rejeitado. Então, a preocupação de Paulo, ele fala, olha, eu luto porque eu sei que eu preciso me santificar. Eu sei que eu tenho que dar testemunho para as outras pessoas. Mas ele diz o seguinte também, olha, mas quando eu fizer isso, eu sei, eu preciso estar santificado para que eu pregue, uma pessoa possa ouvir a pregação e ela se converter e eu seja deixado de lado. Nós temos que dar testemunho, sim, com as nossas vidas. Muito mais com a nossa vida do que com falar. Mas nós também precisamos andar, não só falar, mas andar, para que nós não sejamos rejeitados quando o Senhor Jesus vier. E que o que Deus espera é isso. Em Romanos 8, 13, Paulo, ele fala outra coisa aqui, na página 1296. Romanos 8, 13. Ele diz assim, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então ele disse assim, olha, deixe de lado o carnal. Pare de viver o que é carnal. Pare de contemplar a sua carne. Pare de contemplar o seu eu. E comece a subjugar o teu corpo, a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja de nós. E a música que nós vamos cantar, a primeira música, ela fala que a graça nos alcançou. A graça, ela tem nos alcançado. Só que, será que eu tenho realmente feito questão disso? Eu simplesmente tenho desprezado. A graça do Senhor tem nos alcançado. E fala que mesmo no meio das tribulações, da turbulência, Deus está conosco. Às vezes nós não chegaremos inteiro lá por causa das lutas, mas se eu, em meio às lutas, mesmo às vezes machucado, igual essa moça que estava contundida, mas ela disse, eu vou até o final. Mesmo no nosso cansaço, nós temos que ir até o final. Porque a graça do Senhor tem nos alcançado. Então nós vamos ficar de pé e cantar isso, declarando que a graça do Senhor tem nos alcançado. E é isso que Ele quer de nós. Vamos ficar de pé.